Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje trago uma pequena análise do primeiro volume do box de Sherlock Holmes, a obra completa, que vocês também encontram um unboxing aqui no canal, vou deixar linkado para vocês assistirem. E são livros originais escritos pelo Conan Doyle, traduzidos para o português. Eu fiz a leitura desse primeiro volume e vim contar para vocês todas as minhas impressões. Lembrando que esse vídeo é sem nenhum spoiler. E se você tiver interesse em adquirir esse box, é muito fácil. Eu deixei o meu link na descrição do vídeo e comprando por lá você ajuda o meu trabalho aqui no canal. E esse volume aqui, pessoal, contém 3 livros, Um Estudo em Vermelho, O Sinal dos Quatro e As Aventuras de Sherlock Holmes. Esse último é um livro apenas de contos, são vários contos aí muito legais que já tem análise aqui no canal, vocês podem clicar no cardzinho ou nos links da descrição. Então eu fiz a leitura dos outros 2 livros, que são 2 romances, e é importante destacar, pessoal, que nessa coletânea aqui os livros estão organizados em ordem cronológica. Então você pode ler o primeiro volume na ordem e assim por diante, o segundo, o terceiro e o quarto. Sobre a escrita do autor, a gente acaba perdendo algumas coisas por ser uma tradução, mas você vai precisar se acostumar um pouquinho com o tipo de escrita, com o jeito de contar a história, que às vezes pode ficar um pouco confuso para quem está lendo, mas logo você pega o jeito e é bem gostoso de ler. É uma escrita bem singular e acaba fluindo bem. Apesar da quantidade de detalhes, ele consegue ser bem sucinto e consegue evoluir bem a história. E temos aí algo que é bem interessante, que é o narrador personagem. Então a história toda é contada em primeira pessoa pelo John Watson. É ele que vai narrar aí as aventuras dele com Sherlock Holmes, como se fossem registros da sua vivência ali, né? Naquele ambiente de investigação e do cotidiano deles morando juntos na mesma casa na Baker Street. E esses primeiros livros pertencem à obra clássica do Conan Doyle, que se passa aí no século XIX, e o livro traz aí os personagens com aquelas características originais desde o início de Sherlock Holmes, tratando ele como uma pessoa fria, que só leva em conta a razão, né, a parte, o raciocínio lógico, o racional aí, e não tem nenhum desenvolvimento afetivo nem emocional. Dentro desses parâmetros, a gente consegue fazer uma identificação muito ampla aí com os personagens da série Sherlock, da BBC. É uma série que eu recomendo pra vocês porque é muito legal mesmo, e parte dessa série é realmente muito fiel aos livros originais de Conan Doyle, principalmente quando se trata aí das características dos personagens. E é muito legal ler o livro e identificar essas semelhanças e as diferenças também. Vale ressaltar que a série Sherlock ela foi adaptada para se passar na atualidade. Então tem essa grande diferença aí dos livros que se passam lá no século XIX. Eu não vou entrar em muitos detalhes da história em si, mas as narrativas são muito legais e elas seguem mais ou menos um padrão aí nos romances. Geralmente a gente tem histórias bem complexas que se mostram simples ao decorrer da investigação, do que está acontecendo ali na narrativa. A gente tem um padrão que segue com a situação inicial, aí aparece algum cliente ali ou a vítima que precisa ali dos recursos de Sherlock Holmes. Depois eles vão para uma investigação, existe essa parte de coletar todas as informações possíveis sobre o caso. Geralmente há uma intervenção policial e de detetives oficiais. Esses detetives se mostram até um pouco cômicos na história, porque na maioria das vezes eles têm plena convicção daquilo que eles estão fazendo, só que boa parcela das vezes eles estão errados e acabam recorrendo a quem? A Sherlock Holmes. Ele é a última esperança dos detetives. Então a próxima etapa desse padrão que segue seria a ação. É buscar formas não oficiais de investigação, sem precisar da polícia, sem precisar desses detetives oficiais, e investigar, colocar a mão na massa, buscar as pistas nos lugares certos e até mesmo ir de encontro com os assassinos ou com os criminosos por conta. E aí por fim a gente tem um clímax aí do desfecho e tudo mais, e a conclusão da história. É mais ou menos esse padrão que segue, e posso admitir para vocês que, apesar de parecer meio repetitivo, é muito bem construído tudo isso, e é muito legal de ler. As histórias que parecem ser super complexas e super difíceis e impossíveis de se resolver se mostram bem mais simples, e aí quando Sherlock realmente explica
pra gente como que ele chegou naquela conclusão, quais são os indicadores daquilo que ele tá falando ali. É realmente magnífico, parece que explode assim a cabeça, muito legal. Então é isso, pessoal, são essas as minhas observações sobre os livros que contém o primeiro volume de Sherlock Holmes. É claro que eu não queria falar muito sobre a história aqui, mas são histórias bem complexas que se mostram mais simples. E aí você tem até relatos do próprio criminoso, ou enfim, ele revela tudo que aconteceu. Em determinados momentos você consegue até, tipo, entender os motivos de um assassino, por exemplo. É bem bizarro, mas é algo muito interessante também. E se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreve aqui no canal para receber mais vídeos como esse. Eu fico por aqui, um beijo e até a próxima!